Sejam bem-vindos ao Diálogo Espírita de hoje. Ao longo desses 335 programas, incluindo o de hoje, temos frequentemente falado sobre a reencarnação. De fato, a lei das vidas sucessivas é um dos 5 princípios básicos da doutrina espírita e representa a chave filosófica para a compreensão de inúmeras questões relativas à vida humana. Mas não foi o Espiritismo que inventou a reencarnação, muito menos Allan Kardec. Trata-se de uma crença milenar, assentada na cultura oriental e de boa parte também do mundo ocidental atualmente. Em 2010, havia cerca de 10 vezes mais reencarnacionistas entre os cristãos ocidentais do que havia na década de 1940. Em Belo Horizonte, segundo pesquisa do Instituto Gallup, 63% dos católicos eram reencarnacionistas. Jornal de Opinião da Arquidiocese de Belo Horizonte, de 8 de junho de 1994. A Igreja Protestante Anglicana da Inglaterra encomendou à Universidade de Oxford uma pesquisa sobre a reencarnação. O levantamento foi feito em 212 países por 500 pesquisadores. Resultado: no ano de 2000, dos 6 bilhões e 260 milhões de habitantes da Terra de então, mais de 4 bilhões acreditavam na reencarnação, ou seja, cerca de 2/3 da população da Terra. O dado consta do World Christian, Enciclopédia da Igreja Anglicana da Inglaterra. Mas então, sabedores de que a filosofia representa a busca do saber e deve sempre basear-se na lógica e na razão, perguntamos: sob esse ponto de vista, o filosófico, a reencarnação se justifica? Quais as implicações que esse conhecimento traz em relação à justiça divina? A reencarnação à luz da razão, assunto do nosso tema livre de hoje. Nos quadros Cristo e Nós no Terceiro Milênio e o Espiritismo Responde, coincidentemente 2 questões envolvendo sociologia e economia sob a visão espírita: o uso da riqueza, as desigualdades sociais e a escolha para se renascer em países ricos. No ar, Diálogo Espírita. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje vai falar, vamos comentar, sobre a necessidade da reencarnação. A reencarnação é um assunto bastante comum, né? Todo mundo já ouviu falar, na casa espírita e pela literatura espírita é abordado amplamente. Eu já coloquei isso, alguns pontos, alguns aspectos na nossa abertura. Entretanto, sempre vale reprisar, reforçar algumas coisas. Realmente, por que? Muita gente diz, mas por que eu tenho que reencarnar? Bom, então a gente vai ver isso aqui com a Andréia e com o Joilson mais uma vez, né? O Espiritismo, para começo de conversa, o Espiritismo não inventou a reencarnação, né? Eu falei no início, muito menos Allan Kardec. Então isso aí faz parte de uma cultura milenar, presente principalmente no Oriente, mas bastante disseminado também já atualmente no mundo ocidental. E quanto mais se estuda, Andréia e Joilson, a reencarnação, né, mas dentro de um conjunto de princípios, de um conjunto realmente de princípios filosóficos, principalmente adotados pela doutrina espírita, mais fácil fica nós nos convencermos de que a reencarnação é necessária. A ponto de a gente poder fazer uma brincadeira de que se a reencarnação não existisse, a gente teria que inventá-la. É verdade. É verdade. Porque seria uma tremenda de uma injustiça, né? Se ela não existisse. Pois é. Então eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso. Então, a necessidade da reencarnação, ela já faz parte da própria justiça divina. Porque em uma vida curta, né, digamos assim, aqueles que vivem até os 80, 90 anos, isso aí é um período curto perante a eternidade. Agora imagine aquelas pessoas que desencarnam em tenra idade, né? Então seria muito injusto esse Deus
se ele permitisse que uns vivessem mais, outros vivessem menos, e a pessoa perdesse a oportunidade de se melhorar, de se trabalhar interiormente, de se corrigir, né? Porque aí a gente vai pensar assim, poxa, então o jovem lá que morreu, ele não teve tempo de corrigir os seus defeitos, morreu num acidente, né? Então ele não se corrigiu, como é que fica? Né? Como é que acontece? E já o idoso que está lá com seus 90 e poucos anos, ele teve mais tempo para se trabalhar. Então a gente veria isso como uma tremenda injustiça da parte do Criador, né? E nós sabemos que o Criador é a justiça perfeita. Então a necessidade da reencarnação é justamente essa, de nós procurarmos nos melhorar a cada existência que passamos, nós vamos trabalhando um aspecto da nossa personalidade, da nossa espiritualidade e até chegarmos à condição de espíritos puros. A Andréia, ele falou sobre a justiça, né? De dar oportunidades iguais para todos os espíritos, né? Deus não estabelece privilégios, né? Sim. Independente de raça, de cor, de sexo, de religião, para ele todas as pessoas os espíritos tenham o mesmo ponto de partida e terão o mesmo ponto de chegada. Os momentos aqui são diferentes. Mas além desse aspecto digamos, de justiça e bondade de Deus, existe um outro aspecto da justiça, né? Que é o fato da lei de causa e efeito, né? Exatamente. Seria muito complicado em uma vida só o espírito dar conta de tanta aprendizagem, né? E em uma vida só ele conseguir fazer de forma perfeita, não errar, não cometer nenhum tipo de engano, nenhum tipo de equívoco, né? Então quando a gente acaba cometendo esses equívocos na nossa vida, esses erros, essas dificuldades que nós todos temos, nós acabamos sofrendo as consequências desses erros. E aí a gente entra, como todo ser humano, na lei de causa e efeito, né? Sim. E aí a gente precisa reencarnar para poder dar conta dessas aprendizagens. Fazer os ajustes necessários, né? Isso, que o Joilson acabou de falar, Mesmo porque a pessoa que cometeu ali N erros numa existência, depois, numa outra, às vezes ela não consegue reparar tudo. Então ela vai precisar, né, para ela poder reparar, para ela poder espiar, passar pela situação também, né? A gente poderia dizer, Joilson e Andréia, que entre algumas justificativas, né, filosóficas, digamos, para a reencarnação, a gente poderia citar a justiça, que vocês já falaram, a lei de progresso, a impossibilidade de aprender tudo em uma reencarnação só, né? É mais ou menos por aí. A lei de progresso também está atrelada nisso aí, né? Sim, vamos pensar assim, do progresso espiritual, do progresso moral, né, do ser. Né? Aquela pessoa que é extremamente machista. Né? Aquele que é extremamente machista, extremamente preconceituoso, né? Ele, numa existência, ele colocou ali toda a sua inferioridade em cima das pessoas, jogou, criticou, a mulher era a servente dele, não era a esposa dele, era a servente dele, era a empregada dele, né? Ele criticou as pessoas que não pensavam igual a ele, de classes sociais diferentes, e aí o que acontece? Ele vai ter que passar por experiências, né, daquelas as quais ele criticou, daquelas as quais ele foi preconceituoso, para ele compreender o quão ele estava errado. Porque se isso não acontece, o espírito não evolui, ele não sente nele o preconceito, a maldade que ele causou para o outro. Então há necessidade dele passar sim por aquelas experiências dentro deste progresso moral que nós estamos comentando, né? Dentro do progresso moral, para a evolução dele. Então, por exemplo, se ele é daquela pessoa que acha que a esposa dele é a empregada dele, numa próxima existência, muito provavelmente, ele reencarna num corpo feminino para ele passar, muitas vezes, tudo aquilo que ele fez com que a esposa dele passasse. Isso é válido também para outras situações, como, por exemplo, em relação à pobreza e riqueza, né? A questão de a pessoa orgulhosa voltar numa situação bastante precária, digamos assim, onde vai ter que exercitar a humildade, onde abusou da saúde e vai voltar com dificuldades, não é isso? Exato, e a gente precisa lembrar, né, que a lei do amor é a lei mais importante, que é a lei
pela qual a gente consegue resolver a maior parte das nossas questões espirituais, seja encarnado ou desencarnado, né? Mas nós estamos em treinamento, nós estamos em um nível de evolução. Então, nesse nível que nós nos encontramos ainda, em muitos casos a gente não consegue exercer a lei do Cristo, né? Que é a lei do amor. E o que ele nos ensinou, aliás, né? Então, é necessário passar por essas diversidades de experiências, para que a gente vá, com o tempo, ao longo das encarnações, aprendendo a lei do amor, né? Agora, Joilson, muita gente alega o seguinte, diz, olha, a reencarnação é desnecessária porque o espírito, já que há sobrevivência da imortalidade da alma, eles vai para o céu, vai não sei para onde, fica em outra dimensão e lá ele também, vocês mesmos espíritas dizem que a pessoa mantém a sua individualidade, fica lúcido, atividades, faz isso, faz aquilo. Por que elas não aprendem tudo lá, tem que voltar para cá? Então, isso aí é interessante, porque a pessoa fala assim, poxa, mas se eu aprendo do lado de lá, para que eu tenho que reencarnar, né? Não precisaria passar aqui fome, frio, sede, começar lá na infância, tudo de novo, sofrer, passar por adolescência, né? Aquelas fases da vida, né? Então, por que não ficar só do lado de lá? Lá no plano espiritual nós aprendemos também. Só que chega um momento em que o próprio espírito, ele sente a necessidade da reencarnação, de reencarnar, e muitas vezes ele chega até a implorar para reencarnar, porque ele precisa ver se realmente o que ele aprendeu no plano espiritual, ele consegue colocar em prática no plano físico. Justamente porque nós temos essa bênção do esquecimento quando nós reencarnamos. Senão seria muito fácil, a gente fica para o lado de lá, não, eu não quero reencarnar, só que daí o que acontece? Você não melhora, você não tem aquele parâmetro de evolução que você precisava para, de repente, alcançar planos mais elevados. Então há necessidade de você aprender aqui. E o interessante é que esse é um dado que não é só a doutrina espírita que fala a respeito. Eu conheço outra corrente filosófica de ensinamento também, que eles falam que o ser, ele precisa estar na matéria. Eles falam assim, o espírito ele precisa estar na matéria para ele aprender, para ele crescer, para ele evoluir. Até um certo limite, né? Até um certo sim. Depois, chegam, obviamente, conforme o aprendizado que ele teve, ele não vai precisar reencarnar mais, como a gente vê aí os vários casos dos livros, dos livros psicografados pelo Chico Xavier, de espíritos que não precisavam reencarnar, eles voltaram até para ajudar aí as outras pessoas. Pois é, esse ponto que eu queria chegar com a Andréia, de que esse entrelaçamento familiar, as relações afetivas que a gente cria aqui, né, e que são mantidas no mundo espiritual, elas acabam também contribuindo para essa necessidade de reencarnar, porque às vezes, como ele falou, às vezes o indivíduo já está num patamar que não precisaria mais reencarnar, ou pelo menos naquele momento, ou numa determinada situação. Só que às vezes uma mãe compadecida de um espírito malfeitor, por exemplo, né? Ela pede também para reencarnar, para recolher esse filho de novo, ou na condição de irmão, de protetor, de qualquer maneira. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. Lembrando que essa família que a gente desenvolve, que a gente tem aqui no plano físico, nem sempre é a família que a gente tem no mundo espiritual. Justamente porque na maior parte dos casos, né, e em alguns deles, são desafetos. São pessoas com as quais nós temos algumas dívidas. E a gente precisa ter um tempo com essa pessoa, nesse plano físico, para que a gente reajuste essas dívidas, né? Não necessariamente pelo sofrimento, que é sempre importante lembrar, né? Mas é importante que a gente, como o Joilson falou, que a gente reencarne para a gente ter essas sensações que só o corpo carnal pode nos dar. Eu sempre digo que a gente... lá no plano espiritual, enquanto a gente tem a necessidade de voltar pela reencarnação, a gente faz a preparação, a teoria. Mas a prática é aqui. A prática é aqui. Você enche de promessas, de boas intenções. Tem um amigo meu, espírita, que ele dizia, olha, o de boas intenções o umbral está cheio. Né? Porque para o espírito não existe o inferno, mas existe o umbral. Né? Então, é verdade. No plano espiritual, ele pensa, ele analisa, os espíritos assessoram,
ele para fazer um planejamento reencarnatório, ele se enche de vontades, agora eu vou, né? Chega com a vontade toda. Só que quando começam os problemas aqui, as dificuldades, ele às vezes, aí que ele vai ser testado realmente se tudo que ele prometeu fazer lá, ele vai conseguir. E geralmente a gente não faz, né? Não, a gente não faz. Dizem aí que a gente não consegue cumprir 10% do que a gente planejou no plano espiritual. Porque quando a gente está lá no plano espiritual e a gente toma consciência dos erros que nós cometemos e de tudo aquilo que nós precisamos melhorar, a gente faz um relatório lá, digamos, de 100 páginas, né? Não, eu quero passar por tudo isso aqui porque eu quero quitar essa dívida o quanto antes, né? Aí o nosso orientador espiritual, ele leva lá para o departamento vai e te devolve com 20 páginas. Aí o teu orientador espiritual, ele analisa, ele te dá 2. Dessas 2 você consegue cumprir metade, meia página só de uma folha. Então, porque as coisas não são fáceis realmente quando nós chegamos aqui. Então nós precisamos sim tomar a consciência e saber que nós vamos ter outras oportunidades, mas procurar fazer o máximo possível para nós melhorarmos numa existência. O quanto melhor a gente puder sair daqui, será melhor para o espírito. Claro, depende de nós acelerar esse processo, né? Eu falei antes de que o momento, o local, né? O momento de partida e chegada, os pontos são os mesmos, mas o tempo que se leva de percorrer de um ao outro depende do esforço próprio, né? Então isso é fundamental a gente entender que vale a pena sim investir, né? Na prática do bem e esqueça os outros. Se os outros são irresponsáveis, são inconscientes, se eles querem ficar no sono letárgico do comodismo da vida material, é problema deles, né? Mas sejamos nós conscientes de que Deus está vendo os nossos esforços e vai recompensar para a gente. Não deve fazer pensando em recompensa, mas pelo nosso próprio bem, né? É importante que a gente saiba agir de maneira consciente para seguir em frente e se libertar mais rapidamente do que os orientais chamam de samsara, né? Que é o ciclo reencarnatório. Bem, nós ficamos por aqui no nosso tema livre e segue o nosso programa. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Olá, amigos! No quadro Cristo e Nós, do terceiro milênio de hoje, nos sugeriram aquela passagem do Evangelho de Mateus sobre em que Jesus teria dito que nem só de pão vive o homem. E até que ponto, nos perguntam, isso se aplica nos dias de hoje em que nós vemos tantas pessoas desempregadas, tanta dificuldade para obter até às vezes meios de sobrevivência. Nós temos que lembrar primeiro em que contexto Jesus respondeu isso. Ele havia se retirado para o deserto, estava jejuando há muitos dias e diz-nos o evangelista, de repente sentiu fome. Então o espírito inferior, um demônio na acepção bíblica, teria se aproximado dele e dito, né? Transforma essas pedras em pães se tens fome, não tens o poder? E Jesus teria preferido não fazer a transformação, tendo poder, respondendo, nem só de pão vive o homem, mas também daquilo que vem de Deus. O que isso pode representar para nós que nos debatemos em lutas materiais ainda, em que procuramos às vezes meios de subsistência, em que estamos lutando para garantir aos nossos filhos o alimento de cada dia, o teto, a escola, o tratamento médico necessário. É claro que Jesus não quis desestimular a busca dos recursos de subsistência que são necessários à nossa vida carnal. Mas o que ele queria que nós refletíssemos
é que a busca pelo ter, o consumismo, ele não nos conduz à segurança que nós buscamos, que nós desejamos para os nossos. O que é que nós queremos quando lutamos pela busca de meios materiais, pela subsistência, pelos recursos necessários à nossa vida? Nós queremos segurança. E o mundo não tem como nos dar isso. Porque as conquistas dos meios materiais, as conquistas efêmeras, elas podem se ir num instante. O que nós podemos ter no mundo que realmente nos dê segurança, nos dê tranquilidade, nos dê a felicidade que nós buscamos? É a paz de espírito, é a busca dos recursos espirituais. Se nós estivermos no caminho que Deus traçou para nós, fazendo o nosso melhor, trabalhando, estudando, tentando progredir, sem prejudicar ninguém, mas formos além, partilharmos aquilo que Deus nos dá, buscarmos servir, ainda que repartindo aquilo que nos é necessário. Certamente também as virtudes espirituais, os nossos benfeitores espirituais nos auxiliarão para que a provação, a não ser quando essencial ao nosso progresso espiritual e passageira, não se demore conosco. Portanto, se nós buscamos na vida ter segurança, ter tranquilidade, conquistar o necessário, vamos nos lembrar do que Jesus nos disse. Aquele que partilha, aquele que reparte, aquele que serve, buscando os dons do Espírito, não vai ter o desespero da busca do necessário. As limitações e as dores que nos atingem só nos atingem como recursos externos de aprimoramento quando nós ainda precisamos muito delas. Quando não necessitamos mais, quando já aprendemos que a realidade espiritual prepondera em nossas vidas, certamente elas deixarão de ser necessárias. Portanto, se buscamos o pão material, vamos lembrar que ele não nos faltará, à medida que nós partilharmos os recursos que temos, à medida que nós vivemos com ética e desapego, buscando servir. Porque aquele que serve com alegria, Deus certamente não deixará faltar o necessário. Portanto, quando Jesus disse, nem só de pão vive o homem, ele queria assegurar às criaturas que buscassem a realidade espiritual, sem descurar dos meios necessários para a sua vida na terra, mas que lembrassem que a vida é passageira, que as conquistas duradouras que ficarão conosco para sempre são as que nós adquirimos na nossa vida espiritual, na nossa ética, no proceder, no nosso desapego, na generosidade, na alegria de servir ao próximo. Fiquem conosco, muita paz. Amigos do Diálogo Espírita, eu quero apresentar para vocês o jornal Comunicação Espírita, editado pela instituição mantenedora desse nosso programa, que é a Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. As edições que eu tenho em mãos são as dos meses março e abril e maio e junho. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns dos assuntos que a gente sempre prepara a cada edição com muito carinho para os nossos leitores. Então está aí as curas espirituais ontem e hoje, limitações físicas nem sempre são expiações, não há explicação única para as mortes coletivas, entrevista especial com Irvênia Prado, que é uma veterinária e trata muito dessa questão dos animais, e a aura, estudo sobre a aura. O Comunicação Espírita acaba de entrar no seu 23º ano de circulação e sempre e cada vez melhor. Para se fazer uma assinatura, basta nos mandar um e-mail adpr@adpr.org.br ou pelo telefone 41 32 78 0961, que a gente vai passar todas as explicações de como fazer a assinatura. O valor é super baixo pelo tipo da informação que vocês vão receber. Jornal Comunicação Espírita, muita qualidade e informação para vocês. Olá, tudo bem?
No quadro O Espiritismo Responde de hoje, estamos com a seguinte questão. As pessoas nos países ricos têm mais qualidade de vida e vivem mais do que nos países pobres. Isso ocorre porque elas são melhores e escolheram viver lá? Então, essa pergunta, se elas escolheram viver lá, muito provavelmente sim. Se elas são melhores, aí melhores em quê? Porque se nós formos partir do princípio que nos países de primeiro mundo, nos países mais adiantados tecnologicamente falando, com mais conforto, com qualidade de vida, as pessoas são melhores, melhores de que forma? Intelectualmente pode até ser que sim, né? Mas espiritualmente falando, como é que a gente explica a questão da Índia ser conforme ela é? Né, que muitas pessoas que vão para lá, que conhecem, falam que é um estado muitas vezes de miséria total. Então, e são pessoas altamente espiritualizadas. Então, era para ser o contrário, né? Um país assim altamente tecnológico, desenvolvido, com conforto para todo mundo. Então, essa questão, ela pode ser que os espíritos sim evoluam, né, busquem melhores condições, tem espíritos sim que reencarnam lá, né, que são já mais adiantados. Tanto é que se nós formos ver, existem cidades nos Estados Unidos, por exemplo, que um vereador lá, ele não ganha, ele não tem salário. Ele é um vereador da cidade para administrar, para cuidar, para ajudar a cuidar da cidade. E, afinal de contas, ele também mora lá, né? E qual que é a nossa realidade no Brasil? Os vereadores querem ganhar cada vez mais, né? É o contrário. Então você vê que numa condição moral. Então tem sim espíritos já mais evoluídos que foram para lá, que resolveram reencarnar lá. E também nós temos que lembrar o seguinte, que há casos, né, que o espírito ele vai reencarnar no local onde ele mais teve compromisso, né? Onde ele mais errou é onde ele vai ter que reencarnar para poder reparar os seus erros e ajudar a alavancar, ajudar a progredir aquela região onde ele reencarnou. Então dizer que as pessoas são melhores lá do que nós aqui, não necessariamente. Então é isso que nós temos que analisar. Então, outro ponto também de se observar é que nesses países mais adiantados, as leis também são mais rígidas. Então, será que essas pessoas são tão evoluídas assim? Ou será que existe o freio da lei, que se ela cometer determinado erro, a pena vai ser pesada para ela, né? O castigo ali da lei será pesado. Então, é outro ponto também a ser analisado, a ser pensado. Então, como eu disse, tem casos sim que o espírito ele é mais adiantado sim, ele escolheu viver lá. Outros casos não. Então é tudo uma questão de analisar, não tem assim uma matemática certinha para essa questão. Então continue mandando as suas perguntas que serão respondidas nos programas seguintes. Aqui embaixo está aparecendo o e-mail da AD, então vocês podem encaminhar para esse e-mail que serão respondidos nos próximos programas. Acessem também o nosso canal no YouTube, o canal da ADE Paraná, né? Que daí estão lá gravados os programas anteriores que vocês terão a oportunidade de assistir. Curtam o canal, compartilhem, se inscrevam no canal, que isso também ajuda a divulgar a doutrina espírita. Você assim estará também colaborando para ser um divulgador da doutrina espírita junto com a AD. Muita paz a todos, até o próximo programa.